Olá! Então, sejam bem-vindos mais a um vídeo, né? Hoje nós vamos falar de bloqueio. Na aula anterior nós falamos de crenças limitantes. Hoje nós vamos falar de bloqueio e autossabotagem. Bloqueios, um pouco diferente de crenças limitantes, porque bloqueio foi algo assim traumático, vamos dizer assim, foram eventos, traumas, algo que ocorreu na sua vida que te causou um bloqueio. Não só uma frase, mas provavelmente algo que foi muito forte na sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Você, quando criança, estava na sua casa, tranquilo, com seus pais ali, seu pai numa boa com você, sua mãe em um ambiente assim tranquilo, e de repente você quebrou algo. Você quebrou algo, né? Quebrou, e ali, a hora que você quebrou, você assustou por ter quebrado. Aí chega a sua mãe e disse: como que você pode fazer uma coisa dessa? Que absurdo! Você é um desastrado, você quebrou, agora a gente não tem dinheiro para comprar mais, agora não sei como que vai ser, como que nós vamos pagar isso? E ali você assustou naquele momento. E a sua mãe foi para cima de você. Pode ser que ela te bateu ou não. Talvez foi o grito, a forma de falar, algo inesperado. E aquilo ali criou um trauma, que criou um bloqueio. Tá? Isso é um bloqueio, um evento, uma situação específica. Vou dar um exemplo, né? Aconteceu com uma sobrinha minha. Ela dirigindo, né? Ela estava tranquila dirigindo, dirigia muito bem, estava numa rodovia, né? Na 381, que é uma rodovia, para quem conhece, bem movimentada. E ali ela teve um acidente. Ela teve um acidente, não foi culpa dela, mas houve ali um trauma. E diante do trauma que ela viveu, ela não conseguiu dirigir por muito tempo, porque ocorreu ali um bloqueio. Ela tinha aquela sensação de que toda vez que ela fosse dirigir, ela ia bater, tá certo? É um bloqueio muito sério. Vou citar outro aqui. Muitas vezes, é um exemplo que alguém contou, um mentor aí, muito famoso, ele contou, e eu vou reproduzir, mas eu tenho certeza que você já conhece algum caso assim. Ele disse que uma pessoa, que ele cuidou dela, inclusive, ele deu mentoria para essa pessoa, ela ia viajar e tudo, ia pegar o avião, despediu do esposo, o esposo ficou em casa e, por algum motivo, esse voo foi cancelado. Esse voo foi cancelado e essa mulher bem-sucedida, uma mulher super bonita, jovem, era uma jovem senhora, bem-sucedida. E ela resolveu fazer uma grande surpresa para o esposo e voltou para casa. Voltando para casa, ela foi para a cozinha, falou: vou preparar um café, porque esse horário ele ainda não levantou, eu sei, e tudo. E quando essa mulher foi tranquila, ela escutou um barulho, ela pensou assim: ah, deve ser a televisão ligada no quarto. E ela foi até lá. Quando ela chegou lá, o marido estava com a melhor amiga dela. Parece coisa de novela, né? Mas a gente sabe o que acontece na vida real. E ali, essa mulher, ela deu uma amnésia, deu algo assim, houve um bloqueio. E essa mulher ficou desesperada. Ela, inclusive, pegou o carro e saiu assim, dirigindo, sem nem saber onde estava indo, sabe? E nessa história, o que aconteceu, nessa situação, na verdade, que é uma realidade, essa mulher teve um bloqueio em relação a homens. Ela, de certa forma, ela bloqueava. Ela não conseguiu ter novos relacionamentos durante muito tempo, até que ela começou a buscar a razão disso. Às vezes, as amigas dela, que não era tão bonita, que não era tão inteligente, em todos os lugares ficava com alguém, conhecia alguém, tinha, né, um novo relacionamento. Ela, mesmo sendo jovem, bonita, bem-sucedida, é como se ela retraía. As amigas atraía, igual um imã, ela retraía as pessoas. Por quê? Porque ela não queria se envolver mais, porque houve um trauma. Então, isso é bloqueio. E nós temos muitos bloqueios em relação à questão também financeira. Então, nós precisamos, querida, como eu disse, nos conhecer, ver o que está acontecendo. E dentro dessa aula ainda, desse estudo, nós vamos falar sobre autossabotagem. Então, devido a essas situações, crenças limitantes, que eu falei no primeiro vídeo, dentro disso que eu estou falando aqui agora, que é os bloqueios, traumas que você teve, alguém foi agressivo com você. Ah, vou dar outro exemplo aqui que é muito comum.
A mulher, às vezes o esposo vai ensinar a dirigir, o namorado, ou alguém, ou o pai. No meu caso, foi meu pai que ensinou. Eu não fiquei com trauma, porque eu tinha tanta vontade de aprender a dirigir, mas meu pai mesmo falava: ah, não, vocês não aprendem, não, vocês são burro. Mas não houve uma coisa assim traumática. Mas de repente, se houver alguma coisa assim traumática, a pessoa não quer nem entrar para dirigir. Muitas pessoas falam assim, eu conheço, tá? Homens mesmo que falam assim, ah, não tem vontade de aprender a dirigir. Não é. É, na verdade, algum tipo de trauma, complexo de inferioridade, autoestima baixa, insegurança. É tudo emocional, queridos. Não é porque a pessoa não é capaz. E aí ela foge disso. Vou dar outro exemplo meu aqui, meu. É muito bom falar da gente, porque a gente fala com convicção. Eu, por exemplo, eu demorei a fazer um curso superior. Sabe por quê? Porque existia muita comparação na minha casa. A minha irmã, mais velha que eu, 2 anos, era muito inteligente, ela estudava muito. Eu já era mais desligada, eu sempre fui ligada ao esporte. O meu negócio era esporte. Então, e existia muita comparação. Todo mundo falava, ai, a Tina é Tininha, né? A gente chamava de Tininha. Tininha é muito inteligente, ela estudava, ela fazia cursinho, ela fazia inglês, ela estava sempre estudando, ela sempre estava fazendo concurso. Eu não. Então, eu me achava inferior a ela. E eu sonhava em fazer educação física. Eu tinha 2 paixões, educação física e tinha a paixão de fazer psicologia. O meu primeiro curso de educação física, eu tinha 16 ou 17 anos, porque eu amava tanto educação física, mas vestibular eu tinha trauma. Eu falava, eu não vou fazer vestibular, por quê? Se eu não passar, o que as pessoas vão falar de mim? As pessoas vai realmente concluir que eu sou burra. Então, eu fugi até de faculdade. Porque eu achava que eu não era capaz, porque eu sempre achei que eu era burra, eu tinha essa crença limitante que eu não ia conseguir passar, que eu era burra. Eu cheguei a ser reprovada numa série lá no ensino fundamental, mas por quê? Porque eu não concentrava, eu não fazia as atividades. Não era porque eu não era burra, é porque eu não fazia nada. Então, eu não fazia os trabalhos mais ou menos, eu era medíocre, eu era mediana. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu seria uma das melhores alunas, porque eu tinha capacidade, mas eu não levava a sério. Então, queridos, eu fui essa pessoa que eu não fiz vestibular na idade correta, porque eu fui procrastinando. Quando você procrastina, é porque você tem ali essas crenças limitantes, você tem bloqueio, aí entra essa autossabotagem. Aí eu falo assim, não, é porque eu não quero fazer faculdade, mas na verdade eu queria fazer. Só que aí, depois de um tempo eu venci isso, eu fiquei mais madura e eu fui fazer meu curso, eu fui fazer pedagogia e fiz vários cursos, inclusive na área de educação física, fiz curso de finanças. Então, querido, pode ter certeza, você pode ser essa pessoa que está aí cheia de bloqueios. E nós vamos aprofundar isso aqui nesse vídeo, não dá para aprofundar. É muita coisa e é muito profundo. Eu acredito sim que Deus pode curar. Se você começar a orar, eu tenho certeza que Deus vai sim. Mas você precisa fazer a parte, descobrindo, porque o primeiro passo é ter essa consciência de que você precisa de mudar. Primeiro é consciência, eu vou falar isso no próximo vídeo, tá? Ter a consciência que precisa de mudança, porque enquanto você não conscientizar, eu vou estar falando, é como se eu estivesse falando para as paredes. Isso não vai fazer sentido para você. Do mesmo jeito que eu, um tempo atrás, eu tenho uma irmã que mora na Inglaterra, tem uma que mora na Califórnia, elas fizeram um grupo voltado para isso, eu não quis entrar. Há uns 10 anos atrás, sei lá, eu não quis porque eu tinha resistência como cristã. Eu achava que eu não poderia aprender sobre isso, queridos. E nós precisamos, e muitos cristãos hoje em dia, né? Tem pastores que são psicólogos, psiquiatras, estudam neurociência. Por quê? Porque tudo tem a ver. E isso não vai te diminuir como cristã. Isso não vai diminuir sua vida espiritual, muito pelo contrário, vai completar. Porque nós temos que entender o que eu estou dizendo. Nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos que cuidar sim. É a mesma coisa de você negligenciar, se alimentar de forma correta, fazer uma atividade física. E isso não te diminui como espiritual. Muito pelo contrário, nós somos, tudo a gente vai ver na Bíblia. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, a gente tem que se cuidar fisicamente, fazer atividade física. Talvez você é sedentária, não faça por causa de bloqueio, porque pensa que eu não posso ir na academia, eu sou cristã. Eu sei que talvez hoje isso é menos comum, mas já foi muito comum, porque antigamente as pessoas cristãs, os homens não podiam jogar futebol, porque os pais falavam que era pecado. Então muitas vezes
A forma de ver o pecado te paralisa, a forma de entender o pecado te faz procrastinar. Então, no passado, o pastor que eu conheço, vou até citar aqui, pastor Valdir, se ele ver esse vídeo, ele vai lembrar disso, que ele falou que a mãe dele falava, não joga bola, se você jogar bola, você está pecando. Mas a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, e se nós somos templo do Espírito Santo, a gente precisa se cuidar sim, nós precisamos alimentar de forma correta, sabe? A igreja adventista, ela fala muito sobre isso, questão da alimentação, e é muito interessante, queridos. Então, nós não podemos ter a mente fechada, nós temos que ter uma mente mais aberta para entender essas coisas. Então, a questão financeira, um dos desbloqueios é esse. A pessoa pensa que é pecado se ela buscar melhorar de vida. Lá no fundinho, no subconsciente, vem aquela voz. Você está errada, você não pode buscar isso, não é de Deus. Mas se eu citar para vocês aqui inúmeros que Deus abençoou, inúmeros, a Bíblia toda, tá? Abraão, Deus disse, deixa essa terra, deixa sua parentela, vai para outra terra que eu te mostrarei. E Abraão foi abençoado, né? Nós já citamos isso em alguma live minha. E Deus falou com José, Deus fez de José aquele jovem que os próprios irmãos, tramaram contra ele, jogou ele na cisterna. Quem não conhece, lá, lê na Bíblia, você acha ali. José, ele tinha foco. José era um jovem temente a Deus. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E José, aquele que era um jovem, que até o pai duvidou, os irmãos duvidaram dele, Deus fez dele um governador. Nós podemos aprofundar nisso aí. Deus fez dele um governador. Davi, aquele pastor de ovelhas simples, por que Deus não manteve ele lá como pastor de ovelhas? Porque Deus tinha um chamado para ele, para ser rei. José foi governador, nem existia isso. É como se naquela época o Egito fosse os Estados Unidos hoje, tinha o rei, abaixo era José. Quem era autoridade mesmo era José. Então, queridos, eu estou falando tudo isso é para abrir a sua mentalidade. Talvez você tenha essa crença limitante, esse bloqueio, e você se auto-sabota, porque você pensa que se você fizer... Vou dar outro exemplo aqui. Meu marido, teve um tempo que ele teve a oportunidade de subir de nível na empresa. Por isso que eu falo que nós carregamos coisas da nossa infância. Eu penso que eu sou aquela Glorinha ainda, que as pessoas chamavam de burra. Aquela Glorinha que as pessoas desmereciam, o meu esposo a mesma coisa. E aí meu esposo foi fazer. Gente, a área, tudo ele conhece, ele é da área de qualidade, sabe? De qualidade, ele sempre trabalhou em empresa de automóveis. Então, ele foi fazer um teste, uma entrevista, ele falou que deu um branco. Sempre quando dá um branco, pode ter certeza, é um bloqueio. É uma forma dele paralisar, dele não subir. É claro que ele não passou, porque o chefe não sabe disso, das crenças limitantes, ele não conhece meu esposo, ele queria ver a desenvoltura dele, o conhecimento, e ele deu branco, porque ele auto-sabotou, porque ele acha que ele não merece, porque ele ainda carrega aquilo lá do passado, que ele não merece, que ele é o filho do Helena, o filho da Helena, aquele menininho humilde, simples, que foi humilhado, que ele já falou que ele foi humilhado, porque ele tinha alergia e o nariz dele escorria muito. E a professora um dia chamou ele no canto e chamou ele de catarrento, de sujo, de imundo, entenderam? Então é sobre isso que eu quero falar, olha a profundidade disso. E depois nós vamos falar de coisas práticas, tá? Mas é para você entender muito claramente sobre esses assuntos. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que você reflita. Depois comente aí, comente, vamos interagir. Conta a sua experiência, que você já falou, que você já passou. Conte aí para nós aqui no grupo, que eu tenho certeza que a sua história, o seu comentário pode ajudar muitas pessoas. Faça diferença. O seu testemunho, eu tenho certeza que tem pessoas que vão ter muitas coisas para compartilhar, que venceram. E nós estamos aqui junto para que um ajude o outro. Sozinho, a gente vai mais rápido. Juntos, a gente vai mais longe. Eu sempre falo, Deus não une pessoa, Ele une propósito. Por isso eu faço esse videozinho aqui para fazer você refletir. Pensa sobre tudo isso, tá? Se faz sentido para você, fala, faz sentido. Conte a sua experiência, ajude as pessoas. De alguma forma, eu estou aqui para te ajudar e eu espero ter contribuído. Eu estou fazendo os vídeos assim, não tão longos, para que você concentre, para que você reflita. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para você.
Creia que o melhor ainda está por vir na sua vida. Gratidão por estar aqui neste grupo. Interaja. Aqui você vai conhecer pessoas maravilhosas, tá? Deus abençoe.